O que é a Páscoa? O que é que ela representa para você? Você celebra a Páscoa? E se você celebra, qual o entendimento que você tem sobre ela? É interessante observar que a Páscoa é uma data comemorativa que está no nosso calendário. Muitas pessoas acreditam celebrar a Páscoa, mas a grande maioria sequer sabe o que de fato é a Páscoa, como ela foi instituída e em que circunstância isso aconteceu. Para a gente entender sobre a instituição da Páscoa, é preciso nós irmos para a Palavra de Deus, no capítulo 12 do livro do Êxodo. Lá nós encontramos as orientações que o Senhor dá ao seu povo sobre como eles deveriam celebrar a Páscoa. É interessante aqui destacar que o povo hebreu estava sendo liberto da escravidão do Egito. Deus os estava tirando dali com mão forte. O Senhor já havia enviado as 9 pragas, enviaria agora a 10ª, que era a morte dos primogênitos dos egípcios, tanto dos homens como dos animais. Mas o Senhor, mais uma vez, iria poupar o seu povo e queria mostrar isso tanto para os egípcios como para o seu próprio povo, que ele tem mão forte e poder sobre a vida e sobre a morte. E quando o Senhor institui a Páscoa, ele coloca 3 elementos interessantes. Ele orienta o povo a fazer uso de 3 elementos que têm um significado muito importante. O primeiro desses elementos são as ervas amargas. Eles deveriam comer o cordeiro que eles haveriam de sacrificar e os pães que eles haveriam de preparar com ervas amargas. E essas ervas amargas serviriam para lembrar do tempo de sofrimento e do tempo de amargura que eles haviam passado ali no Egito. E todas as vezes que eles celebrassem a Páscoa e comessem daquelas ervas amargas, eles lembrariam do tempo de sofrimento e angústia que passaram no Egito. Essas ervas amargas, elas também já apontavam para Cristo, para o sofrimento que Cristo haveria de passar por mim e por você. E essas ervas amargas, elas representam também o sofrimento e a angústia que todo e qualquer ser humano passa por viver longe de Deus. O outro elemento são os pães asmos, ou os pães sem fermento. Havia a orientação de Deus para que eles preparassem a massa, mas não utilizassem o fermento. E um dos motivos era para que o povo entendesse que eles estavam saindo do Egito, mas deveriam deixar também todas as impurezas e todas as influências que eles haviam recebido durante aquele tempo que haviam passado ali. Eles viveriam agora um novo tempo, um novo momento, e precisavam viver realmente consagrados, santificados e dedicados ao Deus que os estava libertando. E esses pães asmos, esses pães sem fermentos, também já apontam para a necessidade de vivermos uma vida pura diante de Deus, nos afastando e deixando para trás as impurezas, influências e situações que porventura possam nos afastar de Deus. E o terceiro elemento é o cordeiro que deveria ser macho, de 1 ano e sem defeito. E esse cordeiro, ele seria sacrificado, eles iriam comer daquela carne que seria assada, né, no fogo, e o sangue daquele cordeiro que estava sendo sacrificado seria passado nos portais e nas vigas das portas das casas. E esse sangue representava que naquela casa estava uma família temente a Deus. E quando o anjo da morte passasse para matar os primogênitos dos egípcios, ele saberia que naquela casa a morte não entraria. E esse cordeiro, ele naturalmente já aponta para o Cristo de Deus, para o Messias que viria para sacrificar a sua vida em favor de mim e de você. E o próprio João, lá em João capítulo 1, versículo 29, nós vemos João dizendo, referindo-se a Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro Pascal. O apóstolo Paulo usa essa expressão quando escreve aos Coríntios, dizendo que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi imolado e, por meio do seu sacrifício, nos permite a reconciliação com Deus, nos permite a libertação da escravidão do pecado e nos permite a liberdade para viver uma vida que agrada a Deus. E esse derramamento de sangue aponta naturalmente para o derramamento de sangue de Jesus, porque quando Jesus derrama o seu sangue na cruz do Calvário, ele nos possibilita ter os nossos pecados perdoados, a nossa vida purificada e justificada diante de Deus. E quando nós somos marcados pelo sangue de Jesus, quando nós o recebemos e o reconhecemos como Cordeiro de Deus que tira o meu pecado, eu também me torno agora
livre da condenação eterna, livre da morte eterna, porque o Cristo de Deus se torna o meu Salvador, o meu Senhor. Então, para celebrar a Páscoa com muito mais propriedade, é necessário reconhecer que hoje Cristo é o Cordeiro Pascal. Cristo é o Cordeiro que foi oferecido por Deus para o próprio Deus, para que por meio do seu sacrifício nós pudéssemos ser livres do pecado, reconciliados com Deus e vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Feliz Páscoa para você e que a Páscoa que você estará celebrando esse ano tenha muito mais sentido, muito mais significado, porque por você entender que o verdadeiro sentido da Páscoa está em reconhecer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o meu e o seu pecado. E para finalizar, Jesus, ele é aquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte, assim como Deus estava mostrando para o povo na saída do Egito. Jesus foi crucificado, mas ele venceu a morte. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, mostrando que ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.